Então, irmãos, como eu lhes dizia, é, ele ressuscita agora com um corpo glorioso e para não mais morrer, né? A escritura, a lição, ela vai falar para nós que hoje nós podemos visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec e de muitos outros, mas o túmulo de Jesus está vazio. Aleluia! Houve várias pessoas que viram ele ressuscitado, conforme 1 Coríntios 15, 6, e ele apareceu, conforme Atos 1 e 3, com infalíveis provas, né? Então, nós temos aí que a ressurreição de Jesus ele é um fato. A segunda coisa que ele vem falar aqui é da importância da ressurreição de Jesus. Qual é a importância? Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. Foi Paulo que falou isso em 1 Coríntios 15 e 17. Como um evento tão antigo pode ter tão grande significado para nós hoje? Acreditar na ressurreição de Jesus para o cristão é uma condição de existência. Não haveria cristãos sem ressurreição de Jesus, pelo simples fato de que não há evangelho sem Cristo. Ou seja, o que é que o autor está querendo dizer? Ele está dizendo que a ressurreição ela está ligada à própria existência dos cristãos. Se hoje existe cristãos, é porque Cristo ressuscitou. Quando Cristo ressuscita, ele apaga, ele perdoa os pecados. Se ele fosse apenas um defunto, se ele tivesse apenas morrido, ninguém iria dar a sua vida por essa nova fé. Então, o fato de Cristo haver ressuscitado garante que nós recebemos perdão dos nossos pecados. Ele continua dizendo: a fé cristã estaria morta se lhe fosse retirada a verdade da ressurreição de Cristo. Simples assim, a ressurreição é a viga mestra e o pilar que sustenta a fé cristã. Paulo, ele diz a Timóteo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, se você tiver a Bíblia aí em sua casa, você pode acompanhar comigo. 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar assim, ó, 2 e 4, deixa eu ver se é 2 e 4. Não é. Não é, minha memória falhou, hein? Deixa eu ver aqui. Esse é 1 Timóteo. Não é. É 2 e 8, irmãos, 2 e 8. Lembre-se de que Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Então ele está dizendo, lembra-te de Jesus Cristo, que ele ressuscitou dentre os mortos, ele é da descendência de Davi e ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Paulo chamava o evangelho de seu, e ele dizia que lembra-te, lembra-te, Timóteo. Se ele dizia lembra-te, é porque muitos iriam esquecer dessa verdade. John Stott ele vai dizer assim, a base da nossa certeza cristã em relação ao passado e o futuro é a ressurreição. Sem ela, a nossa fé seria vã. Uma fé vã, uma fé que não vale nada, não vale 2 centavos. A pregação seria inútil. Pense, um púlpito sendo ocupado por uma pessoa que está pregando uma verdade que não existe. Para que serve? Para nada. A nossa esperança seria vazia, ou seja, a pregação não produziria esperança nem mudança de vida na vida das pessoas que a ouvissem. O testemunho seria falso, ou seja, eles sabiam que Jesus morreu e que Jesus não ressuscitou, então, portanto, estariam pregando uma falsidade. Quem em sã consciência faria isso? E os nossos pecados, o pior de tudo, os nossos pecados não seriam perdoados. Então, eu glorifico a Deus porque Jesus ressuscitou e os nossos pecados, eles têm perdão e fomos perdoados por eles. Nós seríamos, disse Paulo, nessa condição, se essa hipótese de ele não ter ressuscitado fosse real, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens.
Mas não é um fato. Isso aí, pelo contrário, nós somos as pessoas mais felizes do universo porque cremos que Jesus ressuscitou e ele ressuscitou, está vivo. Hoje mesmo falei com ele. Evidências, em terceiro lugar. Quais são as evidências da ressurreição de Jesus? Existem algumas aqui que são bem fortes. Ele já começa já pela cartada final. Eu deixaria essa por último, mas ele colocou a primeira, né? A evidência mais irrefutável de todas. A tumba vazia. Mesmo os inimigos de Cristo nunca negaram o túmulo vazio. Não podiam. Em vez disso, arquitetaram junto aos guardas um plano mentiroso para tentar negar o inegável. Então perceba que essa é a maior prova de todas. Ninguém até hoje conseguiu mostrar o esqueleto de Jesus. Ninguém até hoje conseguiu ir até o túmulo de Jesus e trazer o seu cadáver. Ele está vivo. Essa é a grande prova. O túmulo até hoje permanece vazio. Irmãos, todos os fundadores de religião morreram, mas Jesus não foi apenas um fundador de religião. Ele não veio trazer uma religião nova, ele veio trazer uma nova vida. Ele não veio trazer uma religião nova, ele veio trazer mudança de vida para as pessoas. Então ele morre sim, e ao terceiro dia ele aparece vivo, e vivo está entre nós até hoje, sendo adorado. Em segundo lugar, uma outra prova é as aparições que Cristo fez aos seus discípulos, como por exemplo da aparição chocante de Tomé, uma passagem tocante das Escrituras, principalmente de João, né? João capítulo 20. Eu gosto muito dessa passagem quando Tomé duvida. E eu sei que existem pessoas que estão ouvindo talvez essa mensagem e estão duvidando, mas será? Será? Tomé foi sincero. Ele colocou essa dúvida diante das pessoas e disse: olha, se eu não tocar e não puder pegar, eu não crerei de modo algum. Na mesma hora, Jesus aparece no meio deles e Tomé cai no chão e adora. E ele cai no chão já dizendo: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, ele confessa a Jesus. E Jesus diz: olha aqui as minhas mãos. Olha aqui, Tomé, os cravos das minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Isso está testemunhado nos evangelhos, como ele acompanhou outros na estrada de Emaús, fez milagres, comeu com seus discípulos peixe frito, favo de mel, mesmo tendo ressuscitado com o seu corpo glorioso. E por último, a evidência, uma das evidências mais maravilhosas de todas, as vidas transformadas dos discípulos. Note bem, a Bíblia vai dizer o seguinte, lá em Marcos capítulo 16 e versículo 10, acompanhe comigo, acompanhe o meu raciocínio, por favor. Marcos capítulo 16 e versículo 10. Nós vamos encontrar os discípulos tristes. Ela foi e contou os que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Eles estavam tristes. Jesus havia ressuscitado. Eles receberam a mensagem, mas continuaram tristes. Mas em Lucas capítulo 24, é o último versículo de Lucas, se eu não me engano é 24:52, ele vai dizer assim: e permaneciam no templo louvando a Deus. No verso 52 ele diz assim: eles então o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Ora, ninguém muda da tristeza para a alegria se algo não tiver acontecido. E o que é que aconteceu? A ressurreição de Jesus. Outros textos vão fortalecer isso. Atos 2,46 diz que eles comiam a ceia com alegria e singeleza de coração. Atos 13:52 diz que eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Ora, como é que eles saíram desse estado de tristeza, de medo, de pavor, de desespero, de desânimo, em que algumas pessoas estão agora nesse momento, e foram para um estado de alegria, se algo não tiver acontecido? O que é que aconteceu? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
Então as suas vidas foram completamente transformadas. Pedro se torna alguém que nega ele diante de uma criada e agora se torna o pregador mais poderoso do Pentecoste, levando quase 3.000 almas a Cristo. Eles estariam dispostos a sofrer, a fazer tudo isso, a se submeter a perseguições dos judeus, a serem massacrados, a ser jogados nas arenas, se não crescem que Cristo realmente, de fato, ressuscitou? Essa é uma pergunta. O que é que esse milagre revela sobre Jesus? Primeiro, que ele é o nosso modelo. 1 Coríntios 15, 20 diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Fosse a ressurreição de Jesus um retorno à vida, unindo corpo e alma, ele não poderia jamais ser chamado de as primícias dos que dormem, nem o primogênito dentre os mortos. Na ressurreição, Jesus é dotado de corpo futuro, que o crente um dia possuirá, sendo ele o nosso novo modelo. Ou seja, o corpo glorioso de Jesus é o corpo que também nós vamos receber no dia da nossa ressurreição. Ou seja, o que é que isso significa? A ressurreição dele garante a nossa. Porque ele vive, eu também posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu também viverei. É João 14, 19. Está lá. Porque eu vivo e vocês também viverão. Está escrito em João 14 e verso 19. Então esse corpo ele era totalmente diferente. Ele era incorruptível, ele era glorioso, ele era poderoso, cheio de energia, ele era espiritual. E o que é que revela mais ainda sobre Jesus? A questão de ele ser a nossa esperança. O fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou seja, o primeiro de uma geração. A ressurreição de Jesus é o modelo de um novo tempo, um anúncio para um mundo novo. Paulo escreve aos Coríntios e diz: Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Nosso destino não é o túmulo, nem o aniquilamento. Depois da ressurreição de Jesus, a morte deixou de ser o endereço final e o ponto último. A palavra final é a vida. O túmulo, o crematório, o mausoléu, nada é definitivo. Nossa esperança é o Cristo vivo. Que palavras maravilhosas, né, meus irmãos? Que esperança gloriosa. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão perdendo a esperança. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão desanimadas e chorando. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão trancadas. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão quase perdendo a fé. Mas neste momento, Deus, ele mostra para você que Cristo, ele é a tua única esperança, a minha única esperança, a nossa única esperança. A última palavra não é a da morte pelo coronavírus. A última palavra é a da vida através da ressurreição provida por Jesus. A terceira verdade que quer comunicar a respeito de Jesus também é uma das mais gloriosas. É que ele agora, já que está vivo, está conosco. Aqui em Mateus capítulo 28, eu gosto desse texto e eu vou ler para você, espero que dê aí para você me acompanhar. Mateus 28, versículo de número 20. Vamos ver se você acompanha aí. Mateus 28, 22, 24. Vamos lá, 28. Olha só o texto. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos a certeza da presença de Jesus em nossa vida. Por que nós temos essa certeza? Por que nós vamos ao templo? Ou por que nós oramos em casa? Por que nós estamos em casa fazendo um culto ao Senhor e sentimos a sua presença? Porque Ele está vivo. Se Ele fosse um defunto, se Ele fosse um finado, nós não estaríamos sentindo a sua presença. Nós podemos sentir a sua presença até mesmo aqui, nessa humilde aula de escola dominical que nós temos passado aqui, olha.
Para que Jesus pudesse exercer o seu ofício sacerdotal, era necessário algumas condições, né? Então ele vai relatar os textos de Hebreus que ele era sacerdote tomado dentre os homens, deveria ser constituído por Deus, sua função era oferecer sacrifícios e intercessões ao favor do povo. Então, em todos esses textos, nós vemos o trabalho do ofício sacerdotal de Cristo, que havia algumas diferenças entre o sacerdócio levítico, né? Isso seria impossível se ele não tivesse ressuscitado. E o trabalho dele de interceder por nós, conforme diz lá em Hebreus 7:25, se eu não me engano, acho que é 7:25, ele faz intercessões por nós. Neste momento eu tenho certeza que nesse momento ele está orando por mim, está orando por você, está intercedendo por mim, está intercedendo por você, porque ele está conosco. Meu irmão, não sei o que você está passando, minha irmã, não sei o que você está passando, mas o que eu quero dizer é que Jesus está conosco, ele está vivo agora, atuando e operando na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Amém? A última parte da lição ela vai falar para nós que a morte ela foi derrotada. A morte foi derrotada. 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Os profissionais da saúde mental chamam a morte de angústia básica de todo ser humano. Certo pensador chamou de a grande neurose das civilizações. Indiscutivelmente, por maiores que sejam os avanços da ciência, da engenharia genética e da tecnologia medicamentosa, nada disso pode livrar o ser humano da morte. O sábio escritor de Eclesiastes vai dizer que ninguém tem o poder sobre o dia da sua morte. Quem discordaria? Quando Jesus morreu na cruz, a sensação também era que tudo estava perdido. Parecia que a morte tinha vencido, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia e colocou um cântico eterno nos lábios dos seus seguidores. Onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Uma segunda coisa que vemos nos seus ensinamentos é que a visão do céu mudou. Foi Estevão que falou em Atos 7,56. E ele disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Isso é espetacular. Em Atos dos Apóstolos, no relato do martírio de Estevão, nem sempre é percebida essa verdade. Essa passagem nos mostra agora que depois da ressurreição, a visão do céu é diferente, tanto quanto no Antigo Testamento, quando alguém via o céu aberto, como no caso de Isaías 6, a visão era da glória de Deus. Isaías diz claramente: Eu vi o Senhor Jeová. Mas aqui no caso de Estevão é o primeiro caso da visão do céu após a ressurreição de Cristo, quando ele olha, vê a glória de Deus, mas também vê o Cristo glorioso assentado ao seu lado. Existe perdão para todos, é a última verdade. Existe perdão. Depois da ressurreição, agora você pode aceitá-lo, você pode recebê-lo, você pode ser perdoado por ele, porque ele está vivo. Ele não é um defunto, ele não é um finado, ele ressuscitou. Amém, meus amados irmãos? Deus vos abençoe, eu vou ficando por aqui. Fique com esta palavra em seu coração, reflita nos textos da lição e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor.